Oi, aqui é a Bruna Moraes e se você me acompanha por aqui, você sabe que eu estou na saga do emagrecimento com o uso das canetinhas. Eu já usei Mounjaro no final do ano passado, por um mês, a dosagem de 2,5 miligramas, acho que é isso, né? Ela vem em uma caixinha com 4 canetas, eu tenho uma só que eu guardei aqui até para fazer vídeo, até como exemplo. E atualmente eu estou utilizando a caneta Osive da fabricante EMS. E hoje eu vou trazer uma pauta um pouquinho diferente, espero que você goste. Na prática, eu tenho notado em mim algumas diferenças bem importantes com o uso das duas, tá? E eu nunca tinha me questionado tanto essa questão de fórmula. Mas vamos ser francos? E me responde nos comentários. Quem é que chega na farmácia ou chega no seu médico, no endócrino, enfim, e pede a indicação ou quer receber uma indicação de uma caneta pelos efeitos colaterais, pela fórmula e tudo mais? Me responde aqui se você é um abençoado que faz isso, tá? Por quê? Na prática, e aí eu não serei hipócrita, a gente chega querendo comprar a canetinha que for ali mais barata, ou que tiver o melhor custo-benefício. E a gente sabe que Mounjaro é uma das canetinhas ali mais caras. E eu vou dizer assim que eu amei usar Mounjaro em termos de efeitos colaterais, de saciedade. Foi uma canetinha que me deixou muito confortável em relação ao uso. Então, eu não sentia fome. Não é que eu não sentia fome, em algum momento o corpo vai pedir alimento, tá? Mas eu não sentia aquela coisa de fome absurda. Eu tinha muita vontade de comer açúcar, doce, chocolate, coisas assim que me trouxessem aquele ânimo, né? Que me trouxessem aquele prazer momentâneo. E era um motivo até de muita distração assim para o meu próprio trabalho, para o meu dia a dia. Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, eu saía no meio do turno, né, para ir numa lojinha de doces que tinha em frente à empresa para comprar doces e depois eu voltava para o escritório, coisa rápida, obviamente, mas para abastecer ali o meu cantinho de trabalho com doces. E com o Mounjaro, essa compulsão por doces reduziu muito, inclusive eu consegui trocar o açúcar pelo adoçante quando eu ia tomar um cafezinho. Mas aí agora usando a Osive, eu notei algumas coisas assim bem diferentes da minha experiência com o Mounjaro. E uma delas é que eu sinto uma saciedade muito rápida, como pouquíssimo eu já sinto uma saciedade muito rápida, porém ficou com aquela sensação de estufamento, como se eu tivesse comido até entalar a garganta, sendo que na verdade eu comi bem pouco. E é uma sensação que ela é meio ruim, ela não é confortável. E tem momentos que eu sinto fome, e é aquela fome do tipo, você não se alimentou direito, aquela fome, sei lá, meio chata, meio irritante, não é aquela vontadezinha. De fato, eu parei de ter uma compulsão por doce, mas eu sinto em alguns momentos fome. Só que essa questão ali de estar estufada, de não estar legal para comer, é algo que para mim não está sendo bom. E aí, quando eu falo dessa diferença que eu senti entre as duas, principalmente em relação a estufamento, saciedade e fome, eu fui atrás da fórmula. Falei, gente, o que tanto elas têm de diferente para que uma me traga uma sensação X e a outra me traga uma sensação Y? E é aqui que a coisa vai ficar um pouquinho tecniquez, mas eu tentei desmistificar, conversei muito com o ChatGPT também, para poder entender qual a diferença que a gente vai ter nessas duas canetas que possa até justificar essa diferença que eu senti nas duas em mim. Aí aqui a gente tem que falar de dois termos que eu detesto falar, termos técnicos: tirzepatida e semaglutida. Ninguém chega na farmácia e fala, eu quero uma tirzepatida, não sei, né? Ou eu quero uma semaglutida. Não, normalmente você vai lá e vai pedir a canetinha Mounjaro, a Osive, o Wegovy, assim por diante, né? E quando a gente fala dessas duas, a tirzepatida é como se ela agisse em dois caminhos no nosso corpo e a Osive em um caminho.
Antes de eu aprofundar aqui, deixa eu só fazer um disclaimer. Não sou médica, não sou da área da saúde. Eu sou mais uma pessoa criando conteúdo, compartilhando a experiência própria, tá? Então, não quer dizer que as reações que eu tenho aqui são as mesmas que você ou qualquer outra pessoa terá, até porque cada corpo vai reagir de uma forma diferente aos diferentes medicamentos que essa pessoa pode absorver, tá bom? E aí, o que acontece? Quando a gente fala de Mounjaro, a gente tá falando de tirzepatida. E a tirzepatida é como se ela entrasse no caminho de 2 hormônios, tá? O GLP-1, que é o hormônio ali da saciedade, da fome, do esvaziamento do estômago. E ele ajuda a controlar melhor a glicose ali no sangue. O outro caminho que o Mounjaro, a tirzepatida, vai fazer é sobre o GIP. Me corrijam aí, médicos, se eu estiver errada, tá? Que é um hormônio que o nosso corpo libera quando a gente come e que ele participa dessa resposta para o nosso organismo em relação à comida, no controle de insulina, glicose e metabolismo energético. E aí, quando a gente fala de semaglutida, ele vai agir em um caminho só, que é o GLP-1, tá? Isso não quer dizer, segundo a literatura, que um medicamento vai fazer um efeito maior, melhor e assim por diante no corpo de cada pessoa, tá? Porque cada indivíduo é único, vai ter uma resposta diferente. Mas o que eu compreendi? Que principalmente essa sensação de estufamento, de que eu tô com o estômago ali cheio ou entalada e depois eu ainda sinto aquela fome, possivelmente, pelo que eu me interpretei, seja por conta aí desse único caminho que a semaglutida faz, tá? Não quero dizer que ela tem sido ruim em termos de resultados para mim, até porque eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, tá bom? Então me diz aqui nos comentários, qual tipo de canetinha você está usando? Tirzepatida ou semaglutida? Quais os efeitos que você está tendo? Né? Ou se você ainda não utilizou, qual é a sua expectativa ou quais são os seus medos em relação ao uso das canetinhas? Eu, Bruna, particularmente, defendo utilizar as canetinhas, principalmente para quem tem ali alguma condição em que o emagrecimento ele não é tão trivial, não é tão fácil, assim como está sendo no meu caso, tá bom? Espero que você goste desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e até a próxima!